medo, incerteza, trauma, angústia. É possível ter fé em meio a um mar de dúvidas? Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma oportunidade meditando na palavra do Senhor. Você com certeza já viu o título desse vídeo. É possível ter fé em meio ao mar de dúvidas? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse diante dele para outra banda, quando despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar na solidão. E chegada lá à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E vendo os discípulos caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com grande medo. Porém Jesus lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Não tenhais medo. Respondeu Pedro e lhe disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar-se, clamou, dizendo: salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Minha pergunta para você hoje, meu irmão, minha irmã, é essa: o que tem impedido você de crer que o Senhor livra e que Ele guarda? Vemos nessa passagem que os discípulos passavam por um grande momento, uma grande perseguição, uma grande luta. Eles estavam num barco. As ondas açoitavam o barco, de maneira que o barco tremia e se balançava, e os discípulos começam a ficar com medo, quando de longe eles enxergam uma visão. É o Senhor que está vindo sobre as águas até eles. Eles começam a gritar entre si: é um fantasma, assustados, aterrorizados, por causa da situação, por causa das ondas que estavam batendo fortemente no barco. Eles perderam o foco e perderam a visão. Um pouco antes, no livro de Mateus mesmo, no capítulo 8, no versículo de número 23, eles passaram por uma situação semelhante. A diferença é que nessa situação o Senhor ele estava dormindo no barco, enquanto a tempestade se formava. O Senhor ele se levanta, então vem até e dá ordem para que o mar se acalme, para que o vento cesse. Com certeza, meu irmão, minha irmã, você já passou por momentos na sua vida de grande livramento da parte do Senhor. E talvez hoje você tenha esquecido que o Senhor é Deus que continua te livrando. Talvez as ondas tenham feito você esquecer do propósito de Deus na sua vida. Você está com medo de naufragar, está com medo de não dar certo. O medo, a angústia, a pressão que se gera nesses dias tem feito você desanimar e esquecer que o Senhor, mesmo que você não esteja vendo Ele dentro do barco, Ele ainda continua zelando e cuidando de você. Eles começam a gritar desesperados. E Jesus diz: tenha calma, sou eu. E Pedro diz: se é o Senhor mesmo, faz com que eu vá ter contigo sobre as águas. E o Senhor lhe dá uma palavra para Pedro. E a palavra nos ensina que Pedro ele começa a andar sobre as águas. Mas Pedro neste momento ele não anda só de uma forma física. Ele anda segundo a palavra do Senhor. É só por isso que ele consegue andar sobre as águas. O que você quer dizer com isso, irmão Johnny? Que somente pela palavra do Senhor você vai romper o natural, romper a situação, romper o acaso e andar sobre a fé. Quando você dá ouvidos à voz do Senhor, escuta a sua palavra, você tudo pode, porque é o Senhor quem te fortalece segundo a palavra do Senhor. Se você está pensando em desistir, se o mar está batendo fortemente no seu barco e trazendo esses pensamentos negativos, essa angústia, essa pressão que se gera na sua mente, lembre-se de que o Senhor ele está contigo. Ainda que você não esteja vendo hoje Deus agir na sua situação, não significa que Ele te abandonou.
Continue crendo. Quando o Senhor der a palavra, use a sua fé. A palavra do Senhor nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. O que isso quer dizer, irmão Johnny? Quando o Senhor te der a palavra, não tenha medo, descansa, espera e tome uma atitude. O Senhor ele vai te sustentar. Não é fantasma. O vento contrário não é para te intimidar. É o livramento de Deus chegando até você. Então, de acordo com a palavra do Senhor, Pedro ele começa a andar sobre as águas. Mas por um momento, Pedro, conforme o vento está se agitando, ele começa a se assustar e começa a naufragar. E a palavra do Senhor nos ensina que imediatamente o Senhor segura a mão de Pedro e o levanta em meio ao mar. E leva ele de volta até o barco, onde ali todos começaram a adorar constantemente ao Senhor, dizendo somente o Senhor. Ei querido, ei querida, no momento que você mais precisar, pode ter certeza, não vai faltar socorro de Deus para você. Talvez possa ser hoje, talvez você está vendo esse vídeo e está precisando imediatamente de um milagre. Talvez você está naufragando, até tentou andar por fé, mas está desanimado, está desistindo, está pensando em abandonar. Lembre-se, o Deus que estava contigo no barco ainda é o mesmo Deus que está na sua vida hoje. O Deus que tem poder para acalmar a tempestade, para acalmar o vento, ainda é o mesmo Deus que zela de você hoje. Não desista, creia, segundo a palavra do Senhor, use a sua fé e pode ter certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Essas palavras eu não posso, eu não consigo, é impossível, você tem que excluir da sua vida. Você serve um Deus que tudo pode fazer. E eu quero lhe dizer algo, o nosso Deus, ele é especialista em causas impossíveis. O vento pode até ser contrário contra a sua vida, a situação pode até ter aumentado, mas Deus, ele não perde o controle de nada.